volta com você que acompanha, que se liga aqui no LAC Cursos e a gente vai continuar esse nosso super, hiper, mega, ultra curso de História de Mato Grosso voltado exclusivamente para o seu concurso, de acordo com o seu edital. Isso tudo para você ficar muito competitivo e, sem dúvida alguma, gabaritar no dia da sua prova. Na aula de hoje, moçada, a gente vai discutir a província de Mato Grosso e a Guerra da Tríplice Aliança. Sem dúvida alguma, um dos momentos mais importantes, um dos eventos históricos mais relevantes de toda a história de Mato Grosso. Porque é um momento em que a província de Mato Grosso, muitas vezes relegada a um segundo plano durante boa parte de sua formação histórica, passa a ter uma importância geopolítica, uma importância estratégica para todo o Império Brasileiro. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, é um momento histórico sem dúvida muito importante, é uma espécie de divisor de águas dentro da história de Mato Grosso. Por essa razão, precisa ser estudado, precisa ser investigado com muito critério, porque este evento trouxe muitas consequências. Este advento histórico, a Guerra da Tríplice Aliança, indubitavelmente trouxe grandes repercussões para a província de Mato Grosso, tanto durante o desenrolar do conflito, bem como após o término deste. Então vamos começar, pessoal, falando um pouquinho sobre a Guerra da Tríplice Aliança. O que foi a Guerra da Tríplice Aliança? Ela também é conhecida, nós podemos dizer inclusive que ela é mais conhecida como a Guerra do Paraguai. E foi travada entre 1864 e 1870, envolvendo diretamente 4 países. Os países que compuseram a chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República Guarani do Paraguai. Então essa guerra envolveu diretamente esses 4 países, os 3 que formalizaram uma aliança militar, tendo inclusive o financiamento da Inglaterra, contra o Paraguai. Mas na verdade, para compreendermos melhor o que foi a Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, precisamos fazer uma análise sobre os conflitos geopolíticos nessa região do Prata. É preciso dizer que Brasil, Argentina, o próprio Paraguai disputavam a hegemonia política no Cone Sul, no continente sul-americano. Esses países que haviam alcançado a independência nas primeiras décadas do século XIX despontavam ali como principais postulantes a serem hegemônicos na região. Claro que haviam rivalidades. Podemos mencionar uma rivalidade latente que existia nessa época, era a questão das fronteiras. Vamos lembrar que esse território havia sido domínio colonial da Espanha e de Portugal durante o processo de colonização. Já no século XIX, nas primeiras décadas, esses países alcançaram suas respectivas independências políticas e passavam por um processo de formação de seus estados nacionais. E nisso haviam algumas pendências diplomáticas envolvendo esses países. Podemos mencionar então, moçada, que o cerne, a origem da Guerra do Paraguai estão nas disputas territoriais envolvendo esses países sul-americanos, com destaque para o Brasil, a Argentina, o próprio Paraguai, e uma disputa pelo controle político-econômico na região, uma disputa hegemônica sul-americana. Vamos lembrar que o Brasil chegou a interferir militarmente na política interna do Uruguai, onde havia disputa entre brancos e colorados. O Brasil tinha interesses na região fronteiriça com a província do Rio Grande do Sul. O Brasil também chegou a interferir militarmente na Argentina, promovendo guerra contra Rosas. Ou seja, haviam conflitos latentes envolvendo esses países. O estopim que vai dar início à Guerra do Paraguai
foi o aprisionamento do vapor brasileiro Marquês de Olinda. Esta é uma embarcação brasileira, o vapor Marquês de Olinda, que rumava em direção à província de Mato Grosso, levando a bordo o futuro presidente da província, que seria Frederico Carneiro de Campos. Frederico Carneiro de Campos era o nomeado pelo imperador Dom Pedro II para ocupar o cargo de presidente da província de Mato Grosso e transitava por águas paraguaias. Vinha através da Bacia Platina, navegando pelo rio Paraguai, a bordo do Marquês de Olinda, quando houve a ordem do governo paraguaio para que o navio fosse aprisionado, juntamente com seus tripulantes. Essa é uma questão bem importante, pessoal, porque o rio Paraguai, a navegação através da Bacia Platina, a navegação através do rio Paraguai, era a maneira mais fácil de se promover uma integração do restante do Império Brasileiro com a isolada província de Mato Grosso. E o governo imperial brasileiro promoveu uma série de conversas com o governo paraguaio para se conseguir a liberação da navegação através do rio Paraguai. Fato que só foi alcançado em 1856, foi liberada finalmente a navegação através do rio Paraguai, fazendo com que Mato Grosso tivesse uma forma mais eficaz de contato com o restante do Império, sobretudo com a capital do Império Brasileiro, a cidade do Rio de Janeiro. Porém, em 1864, após uma intervenção militar brasileira no Uruguai, o governo paraguaio resolve, então, como uma represália a esse ato militar promovido pelo Império Brasileiro, fechar a navegação através do rio Paraguai. Acontece que nessa época, nesse momento histórico, o que estava acontecendo? Um envio de uma delegação oficial brasileira em direção a Cuiabá, passando por território paraguaio. E aí ocorre a prisão, o aprisionamento desse navio e de toda a sua tripulação, incluindo aquele que seria presidente da província de Mato Grosso, nomeado pelo próprio imperador brasileiro. Esse fato vai ser considerado a gota d'água para que o governo brasileiro declarasse guerra ao Paraguai. No contexto que se inicia a guerra, que é novembro, dezembro de 1864, parte do território mato-grossense, a porção sul do território mato-grossense, é invadida pelo exército paraguaio. A porção sul da província de Mato Grosso, então, é invadida e ocupada por forças paraguaias ordenadas pelo então presidente Francisco Solano Lopes, que era o ditador paraguaio desse momento histórico. Então é dessa maneira, senhoras e senhores, que temos o início da Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Recapitulando o que a gente falou até aqui, a Guerra do Paraguai tem raízes históricas que remontam ao processo de formação dos Estados Nacionais sul-americanos, disputas territoriais e uma disputa pela hegemonia na América do Sul. O estopim foi o fechamento da navegação pelo rio Paraguai e a posterior prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que conduziria para Cuiabá o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Com isso, senhoras e senhores, começa a Guerra do Paraguai, que vai envolver diretamente estes 4 países, formando a Tríplice Aliança, a Argentina, o Uruguai e também o Brasil. Então nós temos a participação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, para combater o exército paraguaio. A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que durou de 1864, finalzinho de 1864, até
março de 1870. Alguns livros podem trazer a Guerra do Paraguai com esta cronologia, datada de 1865 a 1870. Outros podem trazer a data de 1864. Há uma explicação para isso. A declaração da guerra ocorre em fins de 1864. A gente tem, por exemplo, a Dezembrada, que são as primeiras batalhas travadas na Guerra da Tríplice Aliança. Porém, é em 1º de maio de 1865 que é celebrado um tratado militar, um acordo entre Brasil, Argentina e Uruguai, formando a chamada Tríplice Aliança. Por isso que a gente tem, às vezes, essa discrepância nas datas. 1864 para alguns livros, 1865 para outros historiadores. No mapa aqui você pode verificar as principais praças em que ocorreram conflitos, em que ocorreram batalhas em território brasileiro. Na porção sul do território brasileiro, a gente pode perceber, por exemplo, o Forte Coimbra, Miranda, Boa Vista, Corumbá, que foram áreas do território da província de Mato Grosso invadidas e ocupadas pelo exército paraguaio no contexto do início da Guerra do Paraguai. E a gente tem também outras áreas, por exemplo, aqui dentro do território paraguaio, muitas batalhas travadas. Tuiuti, Humaitá, Curupaiti, Havaí, Lomas Valentinas, a célebre Batalha de Tororó e a Batalha de Cerro Corá, onde faleceu o ditador paraguaio em 1º de março de 1870, encerrando a Guerra do Paraguai. Então essa é uma guerra que teve grandes consequências, que fez com que a história desses países envolvidos diretamente na guerra fosse mudada, e a própria história de Mato Grosso tem uma alteração significativa por conta do advento dessa guerra. Bom, Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança. É muito importante a gente compreender o que se passava na província de Mato Grosso no contexto que marca o início da Guerra do Paraguai. Veja, a província de Mato Grosso era uma província marcada por uma grande extensão territorial, uma província imensa, um território gigantesco, com precária militarização desse território e uma reduzida população. Então, por aí você já percebe que uma ação militar paraguaia sobre o território de Mato Grosso seria provavelmente bastante exitosa. As próprias autoridades militares paraguaias sabiam disso. Já haviam feito espionagem na região e sabiam que a província de Mato Grosso era um local vulnerável, um local passível de ser ocupado pelo exército paraguaio. Então, nesse contexto, ocorre a tomada paraguaia do Forte Coimbra. A primeira ação militar paraguaia é dominar o Forte Coimbra, que à época era comandado pelo Hermenegildo Portocarrero. Essa fortificação militar brasileira, localizada no sul da província de Mato Grosso, cai em mãos do exército paraguaio. Assim como a cidade de Corumbá, que também é invadida e ocupada por forças inimigas. O contexto que marca o início da Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, vai assinalar uma série de dificuldades para a província de Mato Grosso. Por exemplo, no que tange à comunicação com o litoral, com o Rio de Janeiro. Se você estava prestando atenção na nossa exposição no início da aula, você verificou que a principal forma de conexão, de ligação da província de Mato Grosso com o litoral brasileiro, com a sede do Império, a capital Rio de Janeiro, era através da navegação. Navegação pelo Rio Paraguai até se atingir o Oceano Atlântico, de lá rumar em direção aos portos do litoral brasileiro, sobretudo o porto do Rio de Janeiro. Com o bloqueio da navegação pela Bacia Platina,
efetuado pelo governo paraguaio, claro, Mato Grosso ficou completamente isolado do restante do império. Aí você pode se perguntar, mas vem cá, Edenilson, não existiam caminhos terrestres que pudessem facilitar essa conexão com o litoral brasileiro? Sim, existiam caminhos terrestres, mas eram muito difíceis. Era de muito difícil acesso ao litoral através dos caminhos terrestres. E a via fluvial ainda se apresentava como a mais importante e a mais plausível de ser realizada. Então, nesse contexto, Mato Grosso fica em sérias dificuldades. Augusto Leverger vai ser o responsável pelo comando da defesa da capital de Mato Grosso, Cuiabá. A defesa de Cuiabá contra um possível avanço das tropas paraguaias coube a liderança a Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço. E a defesa do território, evidentemente, vai recair sobre os ombros da população mato-grossense. Observe com atenção aqui as imagens, meus caros, meus nobres. Nós temos aqui o Augusto Leverger, que ao final da Guerra do Paraguai foi agraciado com o título honorífero de Barão de Melgaço. Inclusive, chegou a ocupar por diversas ocasiões a presidência da província de Mato Grosso. Augusto Leverger foi o responsável pelo comando das forças militares, dos chamados voluntários da pátria, que tiveram a responsabilidade de proteger a capital de Mato Grosso, Cuiabá, ante um possível ataque do exército paraguaio, que verdadeiramente nunca aconteceu. Mas olha só, o cotidiano mato-grossense, como será que ficou o dia a dia da população mato-grossense durante os anos em que a guerra se desenvolveu? O cotidiano da população mato-grossense foi marcado por essas três palavrinhas aqui: fome, medo e doenças. Perceba que o cotidiano, que o panorama da sociedade mato-grossense, em decorrência da Guerra da Tríplice Aliança, foi terrível. Problemas sérios, problema com a fome, problema com um temor muito grande. Estávamos em uma guerra e as doenças que acometeram parte da população. Esse temor, esse medo que a gente menciona aqui, medo, seria de uma possível invasão paraguaia a Cuiabá. Havia esse temor da população cuiabana que o exército de Solano Lopes avançasse e dominasse a capital. Afinal, eles estavam na porção sul, dominando, por exemplo, Corumbá, que estava em mãos dos inimigos. Porém, o exército paraguaio jamais subiu até Cuiabá. Não interessava para o exército paraguaio dominar essa região, uma vez que, tendo posse, tendo controle da porção sul, a província de Mato Grosso estava completamente isolada do restante do Império Brasileiro. Havia também um temor muito grande dos ataques indígenas e também dos ataques promovidos pelas populações quilombolas. Porque a força militar da província de Mato Grosso estava diretamente envolvida com o combate ao invasor inimigo. Porém, haviam ameaças internas que poderiam a qualquer momento se insurgir. Poderiam acontecer ataques indígenas, como verdadeiramente alguns aconteceram. Poderiam acontecer ataques de quilombolas, como realmente aconteceu. Nós tivemos, por exemplo, o crescimento do Quilombo do Rio Manso. Quilombo do Rio Manso nas proximidades da atual cidade de Chapada dos Guimarães. Um quilombo que cresceu bastante, principalmente com desertores que, ante a convocação para irem para a guerra, preferiam fugir e acabaram engrossando
as fileiras do quilombo do Rio Manso, na região de Chapada dos Guimarães. Havia também o temor de uma rebelião escrava, o temor de que os escravos nas principais vilas mato-grossenses e cidades, Cuiabá era uma cidade já nessa época, havia um temor de que houvesse uma grande rebelião dos escravos. Dificuldades de abastecimento é outro problema seríssimo enfrentado pela província de Mato Grosso, pessoal. Por que razão? Ora, a razão é muito simples. Se a navegação através da Bacia Platina, através do Rio Paraguai, estava fechada, Mato Grosso tinha uma enorme dificuldade de receber produtos alimentícios diversos, remédios, ferramentas oriundas do litoral brasileiro. Então essa dificuldade de abastecimento vai trazer fome, vai trazer doenças para a província de Mato Grosso. E por falar em doenças, devemos mencionar a varíola. A varíola e o cólera também, viu, pessoal? Varíola e o cólera. A varíola, que foi trazida pelos combatentes da Guerra do Paraguai, dizimou uma parcela considerável da população da capital da província, a população cuiabana. Perceba então que uma série de dificuldades marcaram o contexto mato-grossense durante a Guerra do Paraguai. A varíola, por exemplo, que assolou a província de Mato Grosso no ano de 1867, foi um problema terrível enfrentado, não apenas pelas autoridades da província, mas por toda a população como um todo. A província de Mato Grosso foi atingida pela varíola, que também era chamada popularmente de bexiga. Ela foi trazida pelos combatentes de Corumbá. Quando ocorreu a retomada de Corumbá, pessoal, que foi justamente no dia 13 de junho de 1867, quando os combatentes brasileiros, que bravamente conseguiram retomar Corumbá, que estava até então em mãos paraguaias, retornam para Cuiabá, eles já estavam infectados pela varíola. E ao chegarem a Cuiabá, vão contaminar boa parte da população. Olha só, a varíola acabou dizimando uma parcela significativa da população mato-grossense, fazendo surgir em Cuiabá o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, na região do Porto, que foi criado justamente para sepultar as vítimas da varíola. Esse cemitério ficou conhecido como Caicai. E é importante também destacarmos que a varíola não atingiu apenas Cuiabá, atingiu outras localidades da província de Mato Grosso, como Poconé, Livramento, Chapada dos Guimarães e Rio Abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e também Santo Antônio do Leverger. Então essa foi a varíola, quando o anjo da morte apontou seu dedo para a província de Mato Grosso. Bom, o desfecho do conflito, pessoal, o fim da Guerra do Paraguai, é marcado pela retomada de Corumbá. Veja, como a gente falou agora há pouco, 13 de junho de 1867. Várias cidades mato-grossenses têm essa rua. Cuiabá, por exemplo, tem a rua 13 de junho. É uma referência à retomada de Corumbá pelas forças brasileiras. O fim definitivo da Guerra da Tríplice Aliança se deu em 1º de março de 1870, quando, na Batalha de Cerro Corá, faleceu o presidente da República do Paraguai, Francisco Solano Lopes. A morte de Solano Lopes, então, representa o fim da guerra. O Paraguai já estava definitivamente desgastado pelo avanço da guerra. No final,
Os soldados paraguaios eram meninos de 12, 13, 14 anos de idade, uma vez que boa parte da população masculina adulta do país acabou falecendo em decorrência dos efeitos da guerra. Vitória, portanto, da Tríplice Aliança. O Paraguai e sua economia são completamente arrasados, destruídos por completo. Bom, como consequências importantes da guerra do Paraguai para a província de Mato Grosso, que é justamente o que, de forma específica, nós estamos estudando na aula de hoje, os efeitos da guerra para a província de Mato Grosso. Então nós temos a reabertura da navegação. A navegação por onde, professor? Lógico, a navegação através do Rio Paraguai, que ficou bloqueada durante o decorrer da Guerra da Tríplice Aliança. Ao final do conflito, ocorre o franqueamento da navegação pelo Rio Paraguai, a reabertura da navegação, o que, por sua vez, vai contribuir para uma, veja só, uma nova dinâmica socioeconômica. Uma nova dinâmica socioeconômica para quem? Ora, uma nova dinâmica social e econômica para a província de Mato Grosso. Por que a província de Mato Grosso vai ter uma nova realidade em decorrência da vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai? Gente, nós vamos ter a chegada de imigrantes que vão se estabelecer, sobretudo na porção sul de Mato Grosso, sobretudo em Corumbá, que a propósito, Corumbá vai se tornar a cidade mais importante de Mato Grosso. Do ponto de vista socioeconômico, Corumbá vai passar por um processo de grande crescimento nesse momento histórico, por conta dessa nova dinâmica socioeconômica de Mato Grosso, que passa, a partir de então, a exportar matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. Vai exportar, por exemplo, poaia, erva mate, posteriormente vai exportar também a borracha e uma série de outros produtos derivados da pecuária. Por exemplo, olha aí, erva mate, poaia, importação de produtos industrializados. Então veja, se por um lado o Mato Grosso vai exportar matérias-primas do extrativismo vegetal e animal, por outro vai importar máquinas e equipamentos industrializados vindos da Europa. Tudo isso em razão da reabertura da navegação pelo Rio Paraguai. Corumbá, por exemplo, se torna uma cidade muito desenvolvida. Instalam-se várias casas comerciais que trabalhavam com essa integração econômica. Exportavam produtos da matéria-prima mato-grossense, erva mate, poaia, a borracha, exportavam produtos derivados da produção da pecuária bovina em Mato Grosso e ao mesmo tempo importavam máquinas, equipamentos para a província de Mato Grosso. Instalam-se diversas casas comerciais em Corumbá, em Cáceres e em Cuiabá. Lembramos que Corumbá era a cidade mais importante do ponto de vista econômico. Então perceba aqui, olha com atenção para o nosso mapa, moçada. No mapa você tem aqui, ó, fruto da reabertura da navegação através do Rio Paraguai, você tem uma maior integração da capital do Império, Rio de Janeiro. Olha só os navios vindo, ó, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Torres, lá no Rio Grande do Sul, Montevidéu, aqui no estuário do Rio da Prata, no Uruguai, Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, Corrientes, Resistência, Assunção, Concepción, Porto Murtinho, Porto Esperança, Cáceres, Cuiabá. Então, veja, essa conexão fluvial foi fluvial e marítima, né? Fluvial aqui pelo Rio Paraguai e marítima pelo Oceano Atlântico, integração do litoral brasileiro, leia-se a capital, Rio de Janeiro, com a província de Mato Grosso, promovendo uma nova dinâmica social e econômica. É por isso que eu falei para os senhores que a Guerra do Paraguai representa um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, trazendo grandes repercussões
sociais, políticas, econômicas e culturais para a província mato-grossense. Legal? Show de? Compreendeu nossa aula? Então vamos ver se você está ligado mesmo no lance, se você prestou atenção na nossa aula, resolvendo questões para a gente fixar o nosso aprendizado. Veja só, a primeira questão caiu no concurso da DETRAN, do Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso, recentemente. Sobre a Guerra da Tríplice Aliança, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. As forças inimigas foram vencidas pela aliança militar entre mato-grossenses e paraguaios. Veja, na Guerra do Paraguai houve uma aliança militar entre a província de Mato Grosso e a República do Paraguai? Não, justamente o contrário, não é isso? O exército paraguaio invadiu e ocupou várias localidades do sul da província de Mato Grosso. Afirmativa B. A numerosa população de Dourados, Nioaque, evitou a invasão inimiga. Pessoal, a gente viu na aula que Mato Grosso apresentava uma grande extensão territorial, era precariamente militarizada e apresentava uma população pequena, uma população reduzida. Não pôde fazer frente ao exército inimigo. Falsa afirmação também. Terceira afirmativa aqui, pessoal, letra C. A província de Mato Grosso, precariamente militarizada, foi facilmente atacada pelas forças inimigas. Claro, atacaram o Forte Coimbra, atacaram aí as regiões de Nioaque, de Dourados, de Corumbá, que foi invadida e ocupada pelo exército paraguaio. Afirmação coerente, essa está correta? Temos ainda a afirmativa D, que diz: Mato Grosso do Sul perdeu grande parte de seu território ao sul, ao leste para os invasores. Não, pessoal. Ao final da Guerra da Tríplice Aliança, com a assinatura dos tratados de paz, o Paraguai é que perdeu territórios fronteiriços para o Brasil e também para a Argentina. Portanto, moçada, a alternativa correta nessa questão é a letra C. Legal? Vamos mais uma questão aqui para a gente fixar de boa o nosso conteúdo e ficarmos bastante competitivos aí para o certame que está chegando. Vejamos então a segunda questão, elaborada pela banca da UFMT, também recentemente. Durante a guerra contra o Paraguai, 1865-1870, Mato Grosso, então província, foi invadido e teve várias de suas cidades tomadas. Sobre o tema, analise as afirmativas. Ora, a questão está versando sobre o tema que nós estudamos na aula de hoje, a Guerra do Paraguai, e falando que a província de Mato Grosso teve vários pontos invadidos e ocupados pelo exército inimigo, o exército da República do Paraguai. Vamos ver então as afirmativas. Item 1. A província de Mato Grosso foi atacada com relativa facilidade em razão de sua precária militarização, pouca população e vasta extensão territorial. Ora, nós estudamos sobre isso. Esses são fatores preponderantes que fizeram com que parte do território de Mato Grosso caísse até, de certa forma, facilmente nas mãos do exército paraguaio. Verdadeira afirmação, portanto. Item 2. Os paraguaios tentaram tomar o Forte Coimbra e foram facilmente derrotados. Não, nós vimos na aula de hoje que o Forte Coimbra caiu em mãos inimigas, não resistiu ante ao cerco paraguaio. É a primeira possessão brasileira, é a primeira porção do território de Mato Grosso que caiu em mãos do exército paraguaio. Então essa afirmação é falsa. Item 3. A cidade de Corumbá foi invadida e tomada por forças inimigas. Sim, Corumbá foi uma localidade mato-grossense tomada pelo exército paraguaio durante o contexto da Guerra da Tríplice Aliança.
Item 4. Augusto Leverger foi um dos comandantes do Batalhão dos Voluntários da Pátria, formado para defender a capital, Cuiabá. Vimos também na aula de hoje. Verdade essa afirmação. Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço, foi o responsável pela organização das forças militares que defendiam Cuiabá, a capital da província de Mato Grosso. Portanto, senhoras e senhores, estão corretos os itens 1. Vamos até marcar aqui, ó. Está correto o item 1, está correto também o item 3 e o item 4. Vamos então procurar a alternativa que apresenta esses itens como verdadeiros. Aí está, item... Estão corretos as afirmativas, letra A, 1, 3 e 4. Opa, já chegamos à nossa alternativa correta. 1, 3 e 4 é a sequência correta, portanto é letra A. Legal, pessoal, espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós estaremos aqui para suprir essa necessidade. Um grande abraço para você, siga estudando com muito foco, muita determinação, que a sua vitória será alcançada. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.